Nós temos mais um encontro sobre o outro lado do crédito, especificamente na discussão do tema da retórica moral sobre a dívida. Nós começamos o encontro de hoje comentando a manchete do jornal Valor Econômico em 26 de agosto de 2020. Ela fala que o brasileiro paga a dívida com auxílio. Empresas de cobrança e recuperação veem aumento no volume de negócios durante a pandemia. Existe uma diferença estrutural de atuação entre cobrança e recuperação. A cobrança normalmente lida com atrasos numa obrigação ainda vigente. 30, 60, 90 dias da expectativa de um pagamento mensal que não aconteceu. A empresa se estrutura para entrar em contato com o devedor e tentar viabilizar esses pagamentos em atrasos e a manutenção dos pagamentos futuros. A recuperação lida com um problema diferente. Geralmente são atrasos muito mais longos e geralmente são atrasos que o credor original já não tem a expectativa de receber. Com isso, ele vende os seus direitos de cobrar a uma instituição específica, que pode ou não pertencer ao mesmo grupo econômico, e com esse valor fora do seu balanço, desenvolve-se por uma outra instituição a tentativa de recuperação de qualquer valor envolvido. Empresas de recuperação de crédito e cobrança viram suas atividades acelerar durante a pandemia de Covid-19. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, ainda não é a alta da inadimplência que está turbinando os negócios. Por quê? Espera-se que nos meses futuros, pelo desemprego, a inadimplência seja maior do que nunca. O grande fator de crescimento tem sido o dinheiro extra no bolso dos brasileiros, vindo do auxílio emergencial ou da redução do consumo, que tem ajudado a regularizar pagamentos de operações em atraso. De fato, há uma redução do consumo. De plano, é inegável que as pessoas viajam menos, têm menos custos de deslocamento ao trabalho e têm menos custos para alimentação fora de casa durante os momentos que seriam de trabalho, por exemplo. Se a redução do consumo autoriza que os núcleos familiares tenham mais recursos para pagar suas dívidas, isso é uma notícia boa. Por outro lado, o uso do auxílio emergencial de R$ 600 instituído pelo governo federal por ocasião da pandemia de Covid-19 se mostra, como discutiremos ainda hoje, uma enorme disfuncionalidade. As companhias desses dois setores, cobrança e recuperação, relatam aumentos de 35% a 50% nos volumes renegociados em julho e agosto, quando comparados aos do mês de maio, mês em que as operações estabilizaram após a queda brusca que se viu quando o coronavírus desembarcou no Brasil. A renda extra nas mãos de milhões de famílias se soma a uma postura mais proativa de bancos e varejistas para flexibilizar pagamentos. Isso sugere uma melhora na educação financeira. Essa frase merece alguns comentários. Primeira coisa, quando existe uma postura mais proativa para flexibilização de pagamentos? No mundo da recuperação de crédito. Isso existe na iminência da prescrição da dívida. Ou seja, faltando poucos meses para que uma dívida já não possa mais ser exigida legalmente, as empresas se esmeram em insistentemente, recorrentemente, com muitas e diversas abordagens, procurar aquele devedor para que ele faça o que tecnicamente se conhece como uma novação contratual, que é o estabelecimento de a mudança de algum parâmetro do contrato originário, forma de pagamento, valor da prestação, juros incidentes, e com isso se estabeleça, a partir da data da renegociação,
um novo prazo prescricional. Ou seja, uma atuação clássica é o credor estar na iminência de não conseguir cobrar mais do devedor. E por isso ele insistentemente faz uma proposta que aceita, inicia todo o prazo prescricional novamente. De modo que a postura proativa de flexibilização deve ser entendida dentro desse contexto clássico de interesse em pagamentos. E uma melhora na educação financeira. Será? A gente vê um déficit tão grande de educação primária durante o contexto de pandemia? Houve de fato alguma melhora sobre educação financeira no transcurso da pandemia? Não há, até agora, sinais de uma alta significativa do consumo como a que ocorreu na crise de 2008. A gente identifica 3 disfuncionalidades a partir dos excertos desse texto. Primeira delas, o desvio da utilidade do auxílio pago pelo governo federal. O auxílio de R$600 tem 2 funções prioritárias. A primeira, garantir a subsistência. Garantir que as pessoas não morram de fome porque perderam seus empregos ou como autônomos porque não têm mais onde trabalhar. Então essa é a grande e principal função do auxílio de R$600. Segunda função do auxílio de R$600, permitir a manutenção de níveis básicos de consumo. Ou seja, fazer com que quem recebe o auxílio de R$600 seja capaz de comprar um bem que, mantendo estável uma demanda, não fará com que o trabalhador que está dentro da linha de produção daquele bem perca seu emprego. Então, eu posso comprar um fogão com um auxílio de R$600 e isso garante o emprego do trabalhador na fábrica de fogão. O uso do auxílio de R$600 para o pagamento de dívidas na iminência de serem prescritas, para o pagamento de dívidas cujo pagamento já não era esperado pelos credores originais, diminui o uso dos R$600 para a subsistência das pessoas e das famílias e para o consumo atual e contemporâneo, estratégico, para que o país não sucumba por ocasião da pandemia. Segunda disfuncionalidade, uma transferência de renda da população para as empresas de cobrança ou recuperação de crédito. Existe uma frase em inglês falando que cada vez mais Wall Street substitui a Main Street. Ou seja, os produtos financeiros ganham um destaque muito maior do que os produtos que a gente encontraria no comércio da rua principal de uma cidade. Comida, meios de transporte, roupas, remédios, eletrodomésticos, objetos de uso pessoal. Ou seja, tudo que poderia ser transferido para os focos de consumo do dia a dia são encaminhados para o setor financeiro, que emprega menos gente, que faz o dinheiro circular de maneira menos eficiente, que não atende à expectativa de estabilização da economia no momento de pandemia e que apenas retorna para si, muitas vezes, a expectativa de que não houvesse mais o pagamento daquele crédito, inclusive contabilizado para esse fim. Por fim, e esse é um fator central, o aumento das iniciativas de cobrança acontece em um momento de vulnerabilidade estrutural dos indivíduos e das famílias.
Reparem, todo esse movimento descrito no artigo não acontece de maneira passiva. Não são os devedores que, imbuídos de boa fé, procuram quitar os seus velhos débitos. São as empresas de cobrança e recuperação de crédito que, sabedoras dos valores que agora existem na mão das pessoas por causa do auxílio emergencial e, em parte, por causa da redução do consumo, que as abordam, que as procuram, que apresentam argumentos para dizer que agora elas têm a chance de limparem o seu nome, agora elas têm a chance de recuperarem o seu crédito, agora elas têm a chance e a oportunidade, elas não podem perder a oportunidade de limparem o seu histórico de crédito. Algo extremamente questionável, porque suprime o contexto econômico da dívida e suprime e exacerba a característica individual do devedor. Esse tema é muito explorado num artigo que foi publicado na Revista de Direito do Consumidor em 2016, chamado Crédito e Caráter, uma análise do discurso moral, que vai ser tema de uma próxima conversa. Obrigada.